Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula da Mentoria da Aprovação Dentista e Militar. Nessa aula de hoje, como você pode ver aqui na sua tela, vamos tratar sobre o concurso da Marinha para dentistas desse ano de 2024. Para que você que está me assistindo domine esse concurso e passe nessa prova, nessa próxima tentativa, vamos seguir hoje aqui juntos um passo a passo. Em primeiro lugar, você vai conhecer tudo o que é preciso sobre esse concurso para que, com base nesse conhecimento, com esses dados em mãos, você consiga, aí sim, se planejar e se organizar para começar a estudar. Esse é o segundo passo. Depois que a gente domina esse concurso, estamos aptos, então, a iniciar um planejamento, a iniciar uma organização para somente depois começar a estudar. Muita gente comete o erro fatal de sair estudando sem nenhum tipo de organização ou sem sequer saber estudar corretamente. Isso, naturalmente, leva ao fracasso. Então, vamos seguir com muita calma e com muita paciência juntos esse passo a passo hoje, para que você passe nesse concurso nesse ano. Começando pelo primeiro passo, então. Conhecer todo esse concurso, tudo que envolve ele, especialmente a parte teórica desse concurso, a prova teórica desse concurso, para que a gente consiga se planejar aí sim de uma maneira mais adequada. Em primeiro lugar, é preciso que a gente defina aqui, desde já, se você consegue de fato fazer esse concurso nesse ano de 2024. Você precisa concorrer a uma vaga que vai ser destinada para uma especialidade, para uma área da odontologia. Você precisa cumprir alguns pré-requisitos também. Entendido tudo isso, aí sim você pode dar sequência na aula, tá? Lembrando que estou falando aqui de concurso da Marinha para dentista de carreira e não aquela seleção para temporários, o famoso RM2. Há essa distinção. Então, as vagas para o concurso da Marinha desse ano foram destinadas para endodontia, odontopediatria e prótese, uma vaga para cada uma dessas áreas. Os concursos das Forças Armadas, Marinha inclusa, Exército, Aeronáutica também, realmente, por edital, disponibilizam poucas vagas. Porém, como esses concursos acontecem todo santo ano, muitas vagas são disponibilizadas para dentistas anualmente, ao longo de vários anos que vão se passando. Para você ter uma ideia, de 2010 para cá, foram mais de 450 vagas destinadas para dentistas nessas três forças. Não há concurso que abra mais vagas para dentistas no Brasil do que as Forças Armadas. Matematicamente está comprovado. Entendido, então, que vagas foram abertas para você, basta entender agora quais são os outros pré-requisitos para que você se capacite, então, a fazer essa prova. O primeiro deles é a idade. Tá? A idade e certificação são os principais pré-requisitos desse concurso. Existem vários outros listados em edital. O link para o edital, obviamente, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Você precisa depois abrir com calma o edital, ler com calma e entender que outros pré-requisitos são esses. Nessa aula, a gente vai falar simplesmente dos principais, como eu falei, idade e certificação. Existe um conceito fundamental para que você entenda se você não vai extrapolar o limite de idade desse concurso da Marinha nesse ano, se você vai poder tentar realmente esse concurso. Não só a Marinha, mas o Exército, a Aeronáutica, eles também usam esse conceito. O limite de idade é sempre baseado no ano da matrícula no CFO. O que é o CFO? É o curso de formação de oficiais. O da Marinha ocorre, inclusive, lá no Rio de Janeiro, no Centro de Instrução Almirante Vandenkolk. É lá que você vai receber a sua formação militar básica, levando em consideração que a técnica de dentista você já tem. Então, como o CFO ocorre sempre no ano seguinte à prova teórica, a gente precisa entender se nesse ano da prova teórica estamos aptos a fazer esse concurso, se você está apto a fazer esse concurso. Então, o edital ele diz literalmente assim: você tem que ter menos de 35 anos de idade no dia 30 do mês de junho do ano da matrícula do CFO. Traduzindo isso para a sua realidade nesse ano de 2024, o
que isso quer dizer? Isso quer dizer que até 30 de junho desse ano você pode ter no máximo 33 anos. Você não pode ter completado 34. Se você não cumpre esse pré-requisito, não dá para fazer esse concurso da Marinha. Falando de certificação, e aqui um detalhe muito interessante, né? Obviamente, todos os concursos das Forças Armadas exigem que você tenha ao menos a graduação finalizada. A Marinha também, né? Ela está inclusa nesse bolo aí. Só que a Marinha só exige a graduação. As vagas, como eu mostrei para você, não são para clínicos, são para especialidades. Mas a Marinha exige somente a graduação. E se você passa nesse concurso nessas condições, está previsto em edital, vem sendo assim há muitos e muitos anos. A Marinha promete te dar o curso nessa área que você passou, se você tiver somente a graduação. Imagina, sair da faculdade, passar no concurso da Marinha, ter o seu curso bancado pela Marinha e ter a sua vida inteira garantida, estabilidade vitalícia dentro dessa força. Perfeito, né? Bom, o que isso quer dizer, traduzindo para a sua realidade desse ano de 2024? Quando que você vai ter que apresentar esse diploma de graduação? Será que você pode fazer esse concurso esse ano? Quem já é formado não precisa nem dar muita atenção a isso que eu vou falar agora, mas se você vai se formar nesse ano de 2024, convém prestar bastante atenção. Existe uma etapa chamada verificação de documentos que vai acontecer, de acordo com o edital, no dia 18 de novembro desse ano, que você não precisa necessariamente apresentar o seu diploma de graduação nesse momento. Se você ainda não tiver com ele em mãos, se você estiver terminando a graduação, você pode apresentar uma declaração provando, né, com todas as especificações do edital, que você vai se formar em breve ou que você vai receber esse diploma. Agora, no ano que vem, em 2025, no período ali de 17 a 30 de março, quando começa o período de adaptação desse concurso, depois que você passa pelas outras etapas, aí sim você tem que estar com esse diploma em mãos. Aí não tem mais desculpa, tá bom? Então, importante entender isso para que você possa se planejar de acordo, então, para apresentar esse diploma. Entendido, então, esse primeiro passo, precisamos saber agora quando que você vai se inscrever nesse concurso, né? O período de inscrição é de 22 de abril a 8 de maio de 2024. Lembrando que essa prova vai acontecer no dia 21 de julho, certo? Taxa de inscrição, R$ 140. Normalmente fica nessa faixa, 140, 150, desses 3 concursos das Forças Armadas. Entendendo agora, inicialmente, como que funciona a prova teórica, com base nesse conhecimento, você vai conseguir se planejar para ela. Tá? Então, a prova teórica é simplesmente a primeira etapa. Existem outras que eu vou bater aqui para você, eu vou citar para você quais são, mas vamos focar na mais importante primeiro, na prova teórica. Então, eu trouxe aqui um PDF, né, um extrato de uma prova do ano passado, mais especificamente a prova de prótese da Marinha do ano passado, para que você entenda rapidamente aqui, tem um overview de como essa prova funciona. Então, essa prova da Marinha ela é composta de 50 questões de múltipla escolha. Uma primeira sessão de prova aqui de odontologia geral e uma outra sessão de prova aqui de questões de conhecimentos específicos, tá? Da especialidade que você se inscreveu. Sempre 5 alternativas, citando o autor aqui no enunciado. A Marinha tem o costume de trazer literalmente como as coisas estão escritas no livro, citado em edital, né? E no final você tem um espaço para a redação. Você vai receber esse tema no dia da prova. O pessoal vai revelar para você, né, da banca organizadora ali, no dia da prova. Banca essa que é a própria instituição, inclusive. Tá? Antes de te explicar quantas questões são para cada sessão de prova, tudo isso, vamos entender onde você vai fazer a sua prova. Né? Eu vou passar rapidamente aqui, né, um overview também bem rápido para você. Você deve ler no edital onde que você vai fazer a sua prova, mas como deve ter ficado claro aqui nesse overview, você pode fazer essa prova no Brasil inteiro, em qualquer lugar do Brasil. Porque, em qualquer região do Brasil, melhor dizendo. Porque a Marinha, assim como o Exército e a Aeronáutica, é uma instituição que compõe as Forças Armadas, né, um braço das Forças Armadas, e as Forças Armadas estão distribuídas em todo o território nacional. Então, em cada região do Brasil, há a possibilidade de fazer essa prova, sim. Mas vamos entender como é que ela funciona em detalhes agora. Né? São 25 questões de múltipla escolha da especialidade que você se inscreveu, 25 questões de múltipla escolha de odontologia geral. E, como eu falei para você, ainda tem
uma etapa ali de redação também para você fazer nesse concurso da Marinha, tá? Mas o que cai nessa prova, né? Nos mínimos detalhes. Eu trouxe aqui um PDF para você também, para você dar uma espiada no edital do concurso desse ano de 2024 e entender como que esses assuntos, como que esses livros aparecem no concurso da Marinha. Então, eu já cheguei aqui na parte de odontologia geral, como você pode ver. E como você pode ver, são muitos e muitos assuntos. São muitos livros citados também. Não só na parte de odonto geral, mas na parte específica também, né, dessas vagas que foram disponibilizadas nesse ano. Não é uma prova comum, como você está acostumado a fazer até hoje, né, aquelas provas de faculdade. Não, é realmente bastante coisa, tá? Para ser mais específico, se a gente for somar todos os assuntos listados na parte de odontologia geral, são 194 assuntos. Sobre livros citados e outras bibliografias, como portarias achadas na internet, por exemplo, mais para a parte de saúde coletiva aqui, né? E biossegurança, são 26 livros no total, 26 bibliografias no total. Falando de endo, são 60 assuntos e 5 livros. Falando de odontopediatria, 29 assuntos e 9 livros. Falando de prótese, 97 assuntos diferentes e 8 livros. É bastante coisa. Então, leia com calma esse edital. Entenda que assuntos e livros são esses, para você coletar essa bibliografia e começar a estudar. Falando de redação, os temas dos últimos anos da Marinha, como você pode ver nesse PDF aqui, têm sido relacionados à saúde ou saúde militar. Por exemplo, o tema de 2023, inflação na saúde, como evitar. 2021, ética médica nas Forças Armadas, e por aí vai. Dentro da mentoria da aprovação dentista e militar, obviamente, nossos mentorados têm acesso a aulas de redação e também a correções de redações personalizadas. Entendido, então, como é que funciona a prova, está na hora da gente entender qual é a melhor estratégia para essas 4 horas de prova da Marinha, tá? Antes da gente começar para valer, é importante entender o que baseia essa estratégia que eu vou te ensinar a partir de agora. Ela se baseia simplesmente no cálculo final da nota do concurso que o edital diz para a gente como faz, tá? Então, a parte de múltipla escolha, aquelas 50 questões juntas, tem peso 3. A prova de títulos do concurso da Marinha, que a gente vai discutir já já como é que funciona, tem apenas peso 1. E a redação também tem apenas peso 1. Então, convém a gente iniciar a nossa prova no dia, né, no grande dia, não pela redação, mas pela parte de múltipla escolha. Ela tem peso 3. E não só começar pela parte de múltipla escolha sem nenhum critério, mas sim pela parte específica, pelas questões da sua especialidade, que começam a partir da questão 26. De 26 até 50, você vai encontrar as questões da sua especialidade. Elas não só têm o maior peso, volto a dizer, essas questões de múltipla escolha, mas começando pela parte específica, pela questão 26 ali, até 50, você vai acertar mais questões do que na parte de odonto geral. Você vai ganhar mais confiança para a prova. Ainda tem esse bônus nessa estratégia aqui também. Eu recomendo que você reserve 1 hora para o preenchimento do cartão de resposta. Isso vai te deixar 2 minutos e meio, mais ou menos, para você resolver cada questão de múltipla escolha, porque você também já reservou 1 hora para fazer a redação, sendo 30 minutos para rascunho, 30 minutos para o seu texto final, explicando aqui bem didaticamente, de uma forma bem simples e objetiva para você. Beleza? Entendido tudo isso, vamos entender como é que funcionam as outras etapas importantes desse concurso. É claro que esse concurso tem várias outras etapas, além dessas que eu estou citando para você aqui. Inspeção de saúde, TAF, prova de títulos. Tem outras, você tem que ler o edital e entender como elas funcionam. Mas eu vou bater nessas aqui nessa aula, porque elas são realmente as mais relevantes. Inspeção de saúde, veja quais são os exames, veja se você está de acordo com o que a força pede de você, tá certo? Depois da inspeção de saúde, está apto a fazer o teste físico. E na Marinha é bem simples. É uma prova de natação e uma prova de corrida. Os índices e a distância a ser percorrida são esses que você está vendo aqui na tela, sendo o maior tempo sempre reservado para as mulheres. O mesmo percurso sempre vai ser percorrido em menos tempo pelos homens.
Falando agora aqui da famosa prova de títulos desse concurso da Marinha, que muitos recém-formados, inclusive, têm medo de encarar. Vamos desconstruir isso a partir de agora, porque você vai entender tudo que envolve essa prova de títulos. E isso aqui certamente vai servir também para aquele dentista que tem muitos títulos ficar de olho aberto. Não quer dizer que, por ele ter muitos títulos, ele tem vitória garantida já, vaga garantida nesse concurso. Não é assim. Vamos começar do zero. O que pontua na prova de títulos, que é meramente classificatória, não é eliminatória, nesse concurso da Marinha? Pontua doutorado, 30 pontos, mestrado, 28 pontos, pós ou residência, 25 pontos, tempo de trabalho comprovado, 15 pontos e artigo publicado, 2 pontos. Tudo isso que eu falei precisa ser na área que você se inscreveu, exceto o artigo. Tá? Quando eu falo da prova de títulos, muitos recém-formados me questionam. Pô, mas um recém-formado tem chance mesmo? Eu sei que somente com a graduação eu posso fazer essa prova. Eu posso passar nesse concurso. Mas será que eu posso mesmo? Sim, pode. E eu vou te explicar por quê. Tudo começa relembrando aqui mais uma vez como que funciona o cálculo final da nota desse concurso da Marinha, que resulta na nota final desse concurso da Marinha. Lembrando aqui que a prova de múltipla escolha tem peso 3, prova de títulos peso 1 e a redação peso 1 apenas. Matematicamente, quer dizer o seguinte: a prova de múltipla escolha pode pontuar no máximo 300. Redação no máximo 100 e prova de títulos no máximo 100. Então, se a prova teórica de múltipla escolha pode chegar até 300 pontos, você pode chegar até 300 pontos com ela, dependendo da nota que você tirar, e na prova de títulos 100, quem vai bem na prova teórica, obviamente tem muito mais vantagem. Quem vai bem na redação também tem muita vantagem sobre quem está muito bem só na parte de títulos. Então, matematicamente, é possível, sim. Inclusive, eu trago aqui para você nesse momento da aula um cálculo bem simples que eu fiz com base nos resultados dos aprovados de 2023, que você pode encontrar, inclusive, na internet facilmente, no site da Marinha. Eu bisurei aqui isso aqui numa tabelinha para você ver isso claramente aqui com números. Vamos lá. Então, como você pode ver aqui, eu separei por especialidades que abriram no ano passado: endo, odontopediatria, periodontia e prótese. Tá? Então, essas pessoas que estão marcadas aqui em verde, para cada uma das especialidades, foram os aprovados. Como você pode ver aqui, a nota final deles é a maior dessa lista aqui de outros candidatos. 63 em endo foi a nota mais alta, 66,7 em odontopediatria foi a mais alta, 76,8 foi a mais alta em pério e 65 foi a mais alta em prótese. Essa em azulzinho aqui, inclusive, é uma mentorada nossa, a Carmen, que ficou em 4º lugar em prótese no ano passado, sem títulos. Bom, fazendo uma conta bem simples, para que um candidato recém-formado passasse em prótese no ano passado, ou seja, pontuasse sem títulos, né? Pontuasse 0 na prova de títulos, né? Pontuando 0, melhor dizendo, na prova de títulos, ele teria que ter tirado uma nota de 82 na parte específica de múltipla escolha e 82 em redação. É impossível isso? Claro que não. Falando de endo, 80 na parte de múltipla escolha e 80 na redação, para ficar com uma nota de 64. É impossível conseguir isso? É claro que não também. Falando de odontopediatria, teria que se pontuar 84 em cada sessão de prova. É claro que não tivesse ser exatamente assim, mas eu estou colocando números iguais para ficar mais fácil esse cálculo aqui para você entender que é possível matematicamente. A nota iria aqui então para 67,2, passaria. Para a periodontia, realmente teria que ser uma nota absurda, 98 em cada sessão de prova, né, da parte de múltipla escolha e da parte de redação, porque a primeira colocada de pério, ela não foi só bem na parte de títulos, mas ela foi muito bem na parte teórica, na parte de redação, na parte de múltipla escolha. Resultado atípico, mas que mesmo assim
permitiria que um recém-formado conseguisse passar. Então, mesmo apresentando dados assim, é curioso receber ainda assim perguntas de recém-formados me questionando se eu conheço alguém que passou como recém-formado na Marinha, sem título. Eu digo não, eu nunca fiz essa pesquisa. E eu não recomendo que você faça essa pesquisa também. Porque você não precisa saber que alguém passou, você precisa saber que o edital permite que isso aconteça. Inclusive, eu trago o exemplo aqui nessa aula de Roger Bannister, que foi um corredor inglês, que foi a primeira pessoa a correr 1 milha abaixo de 4 minutos. Antes dele, ninguém havia conseguido fazer isso. E ele se preparou, estudou o percurso, contratou profissionais para ajudar ele a melhorar 1% em cada área que envolvia essa preparação, e ele conseguiu alcançar esse objetivo. E o curioso é que 3 anos depois que ele bateu esse recorde, outras 15 pessoas conseguiram alcançar o mesmo feito, simplesmente porque viram que é possível. Então, não seja uma dessas 15 pessoas, seja o Roger Bannister. Crie esse padrão. Sirva de exemplo para outras pessoas. É possível, eu acabei de provar que é totalmente possível. Execute. Não se baseie nos resultados dos outros, se baseie no seu resultado. Bom, agora que a gente conhece esse concurso, então está na hora aí sim da gente começar a se planejar, a se organizar para então começar a estudar. Vamos lá. Então eu dividi essa parte da nossa aula em alguns conceitos básicos de planejamento e conceitos mais complexos de planejamento e organização. Esse conceito, para que seja entendido por você, vale a pena a gente relembrar mais uma vez o cálculo da nota final desse concurso. Lembrando que a parte de múltipla escolha tem peso 3, prova de títulos peso 1 e redação peso 1. Entendido isso, tá claro que a gente precisa priorizar a parte de múltipla escolha. E dentro dessa etapa, relembrando aqui também, precisamos priorizar a parte específica. É aquela parte da prova, que são aquelas 25 questões que você tem mais familiaridade do que o odonto geral. Essa é a parte que você tem que matar a pau de verdade. Tem que intensificar o seu esforço em cima dessa sessão de prova. É o que eu sempre digo. Essa jornada ela não é sobre você, ela é sobre o que o edital manda você priorizar. Vamos seguir o que o edital está mandando. Não vamos priorizar a redação, não vamos priorizar o odonto geral, prova de títulos, muito menos. Vamos priorizar a parte de múltipla escolha e dentro dela a parte específica. Essa é a parte da prova que você tem que realmente matar uma mosquinha com uma bomba atômica. Partindo agora para conceitos mais complexos aqui de organização, a gente precisa dividir o nosso planejamento em dois. O planejamento macro, ou seja, aquele mais abrangente, como você vai ver já já, e o micro, mais específico, mais restrito, que cabe dentro desse macro aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando você for montar o seu cronograma, você precisa dividir ele em sessões de prova. O que eu vou estudar para a parte específica, o que eu vou estudar para a parte de odonto geral e o que eu vou estudar para a parte de redação. Tem que dividir o seu tempo dessa maneira. Depois de feita essa organização, a gente vai inserir nesse tempo reservado para essas sessões de prova os assuntos listados em edital, os livros listados em edital e precisamos identificar dentro desses livros quais são os capítulos de interesse que aqueles assuntos são encontrados. É uma baita pesquisa para tanto conteúdo assim da Marinha, realmente é uma tarefa complicada, a não ser que você seja mentorado nosso, porque eu já vou explicar já já para você que ferramenta é essa que te ajuda a fazer isso automaticamente, na verdade. Depois que você se planejou, fez todo esse planejamento, você precisa cumpri-lo. Não basta só se planejar. Você tem que executar e você tem que registrar tudo que você faz. Toda sessão de estudo sua tem que ser registrada para que você meça o seu progresso. Falando em progresso, de forma imediata ele precisa ser verificado. Você precisa, inclusive, saber se você está aprendendo ou não, se você está em dia com o seu cronograma, se você está atrasado. É preciso tomar esses 3 cuidados aqui, se planejando, registrando seus estudos e medindo o seu progresso para que você tenha sucesso no dia da prova. Tudo isso, obviamente, como eu já falei, dá muito trabalho, mas dentro da mentoria da aprovação dentista e militar há uma ferramenta chamada planilha de estudo dinâmica. Se você que está me assistindo aqui é nosso mentorado, você já tem acesso a ela,
você já recebeu sua planilha personalizada para esse concurso da Marinha desse ano voltado para a sua área, que você se inscreveu. Essa ferramenta monta o seu cronograma automaticamente, permite que você registre seus estudos e que você meça o seu progresso, para que você garanta que vai estudar tudo que é de mais importante para essa prova. Bom, era aqui que eu precisava finalizar essa aula para você. Então, espero que você tenha dominado tudo que você precisa sobre esse concurso da Marinha. Te desejo sucesso nessa jornada, que você seja aprovado. Um abraço e até a próxima aula.